Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates hoje é muito especial, ele é dedicado à segurança pública do nosso muito querido e valoroso Rio Grande do Sul. E, para tanto, nós estamos trazendo duas autoridades no setor, das principais do Rio Grande. Eu vou começar apresentando o nosso delegado Emerson Venditti, que é chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul. Prazer tê-lo aqui, delegado. Prazer mais uma vez voltar ao teu programa e debater esse assunto que é extremamente importante com o nosso querido amigo, comandante da Brigada. Então o senhor já está anunciando. Então, anuncie. Desculpe, não. Pode anunciar. Vamos começar dessa forma. O senhor anuncia o seu parceiro de segurança pública. Então, nosso parceiro, nosso debatedor hoje de segurança pública, o Coronel Andrés, comandante da Brigada Militar. Andrés Silvio da Lago. Nosso querido amigo, isso. Coronel Andrés. As circunstâncias hoje são bem diferentes de outras que já nos encontramos aqui com outros chefes de polícia, com outros comandantes da brigada, onde tínhamos queixas e mais queixas. Por que é diferente? Não é que tenhamos tido uma mudança radical em tudo, que tenha desaparecido o crime, que não tenhamos mais usantes de droga, de desmanche de carro, mas melhorou muito pela ação da Polícia Civil e da Brigada Militar. Então, vou começar com o Coronel Andrés. Finalmente, Coronel, até se tem um exemplo, um dia que eu saí para ver um jogo do São José, com o meu amigo Milton Machado, que mora no meu condomínio, que é dono do São José. Eu disse para o Milton, vamos até o São José, nós vamos ver um brigadiano. Até o estádio, chega lá, tinha 8. Coletes, colete para meia dúzia de torcedores, né? Que eu acho que é uma anomalia ter brigada num evento privado. Bom, mas tudo bem. E na volta também nenhum. Agora não. Agora a gente vamos encontrar viaturas da brigada e vamos encontrar brigadianos. E é correto. Então, parabéns por essa mudança. Isso coincidiu, deve ser coincidência, coincidiu com a sua posse no Comando Geral da Brigada Militar. Isso iniciou, na verdade, que bom, satisfação de retornar ao programa, cumprimentar nosso amigo Paulo, delegado Emerson Bente, nosso amigo, direto-chefe de polícia, parceiro de toda hora, bem como os valorosos integrantes da Polícia Civil. A Operação Avante, que caracteriza esse aporte de efetivo a Porto Alegre, iniciou ano passado, com um efetivo um pouco menor, não há dúvida. Né? Mas ela ficou bem caracterizada, foi agora, Este ano. No Tiradentes. Exatamente. Esse ano tivemos a Operação Golfinho, a maior operação da Brigada Militar, envolvendo aí perto de 3 milhões. Perfeita. Esse ano foi, exatamente, os indicadores, não só da percepção da segurança dos veranistas, esse ano, observa, só no Litoral Norte, nós tivemos um aporte mais de 80% de veranistas em relação ao ano passado. E, apesar disso, nós, com o mesmo efetivo, potencializamos, sim, a análise criminal, a inteligência e a parceria com os colegas da Polícia Civil da região, nós diminuímos indicadores em relação ao ano passado. Isso na missão Golfinho. Não há dúvida nenhuma, o cidadão percebeu as corporações atuando e houve maior número de prisões e os resultados foram excelentes. E iniciou março. O cidadão retornou à capital e nós tivemos já em fevereiro, início de março, janeiro, alguns indicadores de que os homicídios estariam aumentando. E, de fato, aumentaram, não só os homicídios, roubo. E nós reeditamos com maior vigor, maior técnica, maior aporte de potencial humano a Avante Porto Alegre, né, que foi uma orientação do governador Sartori, secretário Schirmer. Nós precisamos trazer ao cidadão de Porto Alegre uma maior percepção de segurança. Sensação. A sensação é algo mais místico, uns percebem, uns sentem, outros não. Mas a percepção que você faz com os sentidos... A presença do policial na rua torna a segurança tangível. Exatamente. Essa que é a verdade. A percepção... Parece que a gente está tocando de segurança, está sentindo segurança. Mas a grande vantagem da percepção de segurança, seja pela polícia ostensiva, pelas operações da Polícia Civil, nós combatemos o grande inimigo nosso, Paulo, que é o medo do cidadão. O cidadão porto-alegrense, ele estava, e o cidadão gaúcho, as regiões metropolitanas do Brasil, o cidadão tem medo pelo grau de violência que tem ocorrido nas ações criminosas nos últimos anos.
Porque a criminalidade ela vem como ondas, não é maior, menor, mas a violência, como tem aportado no nosso estado e nas regiões metropolitanas do Brasil nos últimos anos, ela é impressionante, ela é absurda. O grau de violência, de esquartejamento, etc., ele traz medo ao cidadão de bem. E o medo determina à comunidade reações, às vezes, imprevisíveis. E o encolhimento do cidadão vai dentro da sua casa, o cidadão com medo, ele vai para trás da grade. Mas não é o cidadão que tem para trás da grade. Quem tem para trás das grades é o camarada, o delinquente, é o marginal, é o bandido. E a polícia atuando, e não só no quantitativo, na sua presença, mas atuando proativamente, abordando adequadamente, prendendo, as polícias fazendo isso, o cidadão se empodera, o cidadão de bem. O bem é empoderado, e o cidadão vai para a rua, vai para o espaço público e começa a confiar no Estado. Começa a confiar nas polícias. E as polícias, por sua vez, o brigadiano que está na rua aqui agora, aumenta sua autoestima, que ele está sendo percebido e valorizado pela situação. Então, a Avante Porto Alegre, que foi uma iniciativa muito forte esse ano nossa, da Secretaria de Segurança, num grande plano que a Secretaria de Segurança está estabelecendo para Porto Alegre e o Estado do Rio Grande do Sul, em que a Avante está imbricado nesse plano de segurança do Estado do Rio Grande do Sul, já tem colhido bons frutos. E teu relato determina, um fruto importante para nós é a percepção. Delegado Vendes, nosso chefe de polícia, claro que a gente vai discutir aqui a origem de todos os problemas que nós vivenciamos na segurança, vamos dizer que a educação, a miserabilidade do povo brasileiro, mas a par disso tudo, né, que faz crescer as condições favoráveis para que se desenvolva o crime, nós a par disso temos, acho que, 2 centros, né, ou 3, poderíamos dizer, que são as drogas, os desmanches e a clonagem de carros e até o transporte para o exterior. Como é que se combate isso na Sedor? A Polícia Civil está fazendo um belo trabalho, eu sei disso, mas eu gostaria que o senhor dissesse as dificuldades que tem para chegar nestes criminosos que são fonte, vamos dizer assim, e resultado do próprio crime. Bom, acho que várias observações cabem nesse contexto, tanto a questão do tráfico de drogas quanto a questão do furto e roubo de veículos, ou até mesmo, se a gente usar num sentido geral, a questão dos crimes patrimoniais. Em primeiro lugar, eu acho que é importante dizer que nenhum dos 2 tipos de crime subsiste sem, vamos dizer assim, sem um usuário final, né? Ou seja, o usuário final da droga que é vendido, ou seja, o traficante vende porque tem alguém que compra, alguém que alimenta esse sistema e que faz girar essa roda da criminalidade, inclusive nesses aspectos que o nosso coronel falou, na questão disso elevar um patamar da criminalidade, se transformar não só numa criminalidade comum, mas numa criminalidade brutal. Diga-se a questão dos homicídios extremamente graves e com requintes assim de crueldade. Na questão do crime patrimonial, ele também, o furto e roubo, ele subsiste porque nós temos pessoas que adquirem celulares roubados, veículos roubados, veículos clonados, peças furtadas dos veículos, etc. e tal. Ou seja, há essa subsistência nesse aspecto. O que nós temos que fazer enquanto Polícia Civil é justamente trabalhar no enfoque de quem está praticando esses delitos e justamente procurar trazer respostas quanto à elucidação. E é o que nós temos procurado fazer. Nós, diuturnamente, nós temos, juntamente com as operações da Brigada Militar, a Operação Avante, que é uma marca da Brigada Militar, nós temos várias operações policiais que são relacionadas a isso, ao tráfico de drogas e aos crimes patrimoniais e, principalmente, um enfoque que nós temos cobrado do nosso pessoal, são ações e operações que têm a ver com a questão da investigação de homicídios e latrocínios. Tanto é que nós temos, nesse contexto, um índice de elucidação de latrocínios do ano passado, no final, ficou em 84% e dos homicídios ficou em 81%. E esse ano nós temos as metas similares em termos de elucidação e nós pretendemos cumprir isso à risca nessa atividade, inclusive trabalhando. O ano passado nós conseguimos trabalhar, para você ter uma ideia, na questão do passivo de homicídios. Ou seja, cada ano que vai, aqueles homicídios em que tem uma dificuldade maior de investigação, de se chegar, ou seja,
Se o ano passado foi de 81% a elucidação, em torno de 19% a dificuldade, e esse delito esse inquérito acaba ficando um pouco mais. E nós trabalhamos isso ano passado, os inquéritos de 2011 até 2015, e nós remetemos em torno de quase 3 mil procedimentos, ainda com um percentual de elucidação em torno de 30%. Pois é, dentro desses crimes, desses homicídios que encontramos aí em profusão, qual é o percentual que vem do próprio crime? E aí nós estamos falando do enfrentamento de quadrilhas. Qual é o percentual que vem por passionalidade? E qual é o percentual que vem do cotidiano, dos enfrentamentos em bares, clubes, nas ruas? Eu diria que, eu acho que é muito importante a sua pergunta, até para compreender que o nosso telespectador possa compreender justamente essa lógica, né, da criminalidade. Se nós verificarmos a questão hoje, em torno de 73%, 74% das vítimas de homicídio de todo o estado, e se a gente pegar principalmente aqui de Porto Alegre, aumenta um pouco o índice, elas têm algum tipo de antecedente, principalmente relacionado a crimes patrimoniais, crimes de homicídio, crimes de tráfico de droga. Tem algumas que têm delitos mais, vamos dizer assim, mais brandos, né? Menor potencial ofensivo, mas acabam vivendo num contexto de criminalidade. Vem do ambiente criminoso. Vem do ambiente criminoso. 44% das vítimas de homicídio já passaram pelo sistema prisional. E se nós pegarmos os autores, eles também têm um percentual de antecedentes em torno de 75% a 80%. E se nós pegarmos o latrocínio, os autores do latrocínio, são 85% dos autores do latrocínio que já têm um antecedente anterior. Ou seja, e a maioria deles também já teve passagem no sistema prisional. Então é uma roda, né, que gira e que vai alimentando isso. E dentro desse contexto, é claro, também tem a passionalidade, por exemplo, na questão do tráfico. A briga entre A e B, que pertencem ao mesmo grupo, gera a morte de alguém. O traficante A pegou a mulher do traficante B, acaba dando aí um racha muito grande no grupo e mortes são geradas a partir daí. O restante desse processo, em torno de 20%, a gente diria que são vários outros motivos, né? A questão, geralmente questão de vínculos, até mesmo familiares, a questão de passionalidade, etc. e tal, algo que não se pode vincular necessariamente a essa guerra. Resultam num homicídio, né? Isso, justamente uma briga entre vizinhos por causa de uma cerca, a questão, uma briga de trânsito ali, que alguém está armado e acaba puxando a arma e disparando contra o outro, ou seja, várias situações que são relacionadas a isso. Bom, muito se falou da questão das desavenças da Brigada Militar com a Polícia Civil. Certas rixas, né, que isso não se ouve falar mais. Eu acho que reina a paz entre as duas forças policiais, a civil e a militar. Isso aí se conquistou, obviamente, com diálogo, com eficiência, com integração. Exato. Essas operações integradas, polícia militar e polícia civil, elas obedecem um planejamento prévio ou elas ocorrem ao sabor do momento, o sabor da incidência de algum tipo de crime que precisa ser atacado? É extremamente relevante a sua observação. Eu tenho de serviço público 36 anos, destes 33 na Brigada. Não há dúvida que nos últimos anos, em especial nesses últimos 2 anos, especificamente a relação entre a Polícia Militar e a Polícia Civil aqui do nosso Estado está um momento extremamente especial, né, em que nós trocamos informações e que saiu do discurso, nós ficamos muito tempo no discurso da integração. Né, nós evoluímos esse processo, nós saímos do discurso e muito para a prática, conversando sobre inteligência, sobre análise criminal, trocando informações, trocando dados. Isso só, não apenas na cúpula da polícia. A inteligência é conjunta ou cada uma instituição tem a sua? Nós, por cima da nossa inteligência, a Secretaria coordena e pela Secretaria ou até mesmo entre as nossas inteligências trocam informações. Trocam muita informação. De todos os níveis, não há dúvida nenhuma. Isso quem ganha é o cidadão, que nós entendemos que
em especial nesse momento agora com dificuldade, nós temos que somar nossas energias. Eu acredito que o grau de profissionalismo, responsabilidade, espírito público dos integrantes das duas polícias, nesse momento histórico agora, determinaram essa integração. Não tem disputa de beleza mais. Não há disputa de beleza, não há beleza a disputar. Nós temos que trabalhar para o interesse público, né? Nós temos o nosso patrão de nós dois é a sociedade. É verdade. Nós temos ganhado com isso. E as operações conjuntas de ambas situações, elas podem ser planejadas por uma ação puramente preventiva, de repressão qualificada numa área de vulnerabilidade social, de informações que ali há possibilidade de se encontrar algum delito, algum criminoso ou tráfico de droga, e a maioria das vezes é pontualmente decorrência que as nossas inteligências levantam, ou para apoiar a Polícia Civil no cumprimento de mandatos, né, que nós apoiamos quando necessário, que é solicitado. Diariamente. Quase que diariamente no Estado isso acontece. Ou em operações em que se visa a repressão mesmo qualificada, né? E isso tem acontecido muito aqui na capital, nas regiões conflagradas. Vamos apanhar esse caso aí, o último, mais notório, que foi a questão do túnel no Presídio Central de Porto Alegre, que agora tem outro nome, né? Eles mudam o nome, não é mais Presídio Central? Não é? Cadeia Pública. Cadeia Pública, né? Como se mudasse, muda o nome como se mudasse. Aí a fase era... Como é que era a fase antes? FEBEM, não. Era FEBEM virou fase, como se fosse mudar alguma coisa trocando o nome. Na realidade, o problema é o mesmo. Essa ação foi uma ação de inteligência? Foi. E como ela foi percebida? Até tem um delegado, colega seu subordinado, que é filho do nosso Marcelo Bandeira Pereira. Justamente, o Rafael. Do Tribunal de Justiça. Rafael Pereira é um excelente profissional. Jovem ainda. É, jovem. Inclusive, o ano passado foi promovido à terceira classe, ou seja, está próximo, mais uma promoção, vai a final de carreira. Claro que tem o interstício e tem tempo para se prever isso, né, e tocar isso, mas a equipe dele recebeu um dado apenas durante um processo investigativo normal de que um grupo, pessoas poderiam estar planejando isso, né, e nesse contexto, dada a gravidade do fato, eles procuraram direcionar essa investigação, né, e centralizar também esforços para conseguir informações. Isso foi em dezembro do ano passado, né? E a partir daquele momento trabalhar com o que a gente chama de técnicas de inteligência, de investigação criminal, fazendo levantamento, vigilâncias, acompanhando, até que conseguiram identificar o que era o mais importante, todos, né, as pessoas que estavam ali planejando aquele ato. E quando se tinha a possibilidade, né, de execução do plano num final de semana, porque nós também não tínhamos todas as informações, é importante se diga isso, né? Nós sabíamos que o túnel estava bem avantajado, mas não sabíamos o quanto. E para evitar, nós tínhamos um final de semana muito longo pela frente, né? O final de semana e depois a questão do prolongamento para o Carnaval. E nós adotamos a estratégia. Todos estavam monitorados já. Isso, todos estavam monitorados e a estratégia foi justamente de executar aquela operação para evitar o mal maior, né? Evitar um mal maior e claro, né, aquele inquérito se concluiu, existe um complemento da investigação, que não cabe aqui tecer maiores detalhes, mas é extremamente importante que aquilo ali foi o início de uma investigação. Né, foi o início de um processo, porque não se faz um túnel de uma hora para outra, não se faz uma grande ação criminosa de um dia para o outro, né? Embora nós aqui trazendo para a nossa realidade policial, Coronel Andrés, muitas vezes nós decidimos fazer uma operação amanhã, nós temos condições de fazer, porque nós já temos uma estrutura prévia, nós temos homens, armamento, etc. e tal. O criminoso não, ele muitas vezes ele não tem isso a seu dispor, ele precisa alugar uma arma, ele precisa comprar um equipamento, e nesse caso eles precisavam comprar vários equipamentos, precisaram de um planejamento prévio, né, para isso. Então foi uma excelente ação, Operação Santo, que nós denominamos, metaforicamente, porque de santo eles não tinham nada, né? Você vê que aqui nós temos dificuldade para fazer o túnel da Anitta ali, para passar o subterrâneo ali, os caras vão lá, fazem com uma facilidade incrível no túnel. É verdade. E ainda com equipamentos primários, né?
em relação ao que se dispõe para fazer um anime. Mas com um conhecimento de engenharia pelo menos razoável, né? Mas aí o Assange estava de olho neles também, né? É o exercício legal da profissão. É verdade. Mas vamos agora à nossa mensagem do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Lembrando que exatamente o que nós estamos falando, do exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, denuncie o profissional formado, denuncie e exerça esse direito de denunciar. Só pode exercer a medicina veterinária profissional formado e habilitado. Este pode atender seus animais com segurança e cuida para que o charlatão, né, que agride a sociedade, que agride o bem-estar dos animais, seja punido. Da mesma forma, a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. Não esquecendo que nós temos que ir agora ao momento do engenheiro, para o Conselho Regional de Engenharia. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. O Conselho atua em todo o estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional. Está vendo aí, delegado e comandante-geral da Brigada? Coibindo atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e serviços da área tecnológica. Acione o Disco Segurança pelo número 0800 510 2563. CREA do Rio Grande do Sul, valorização e defesa da área tecnológica. CREA RS, em foco. Investir em imóveis é investir no seu futuro e o consórcio de imóveis Unicred é a escolha certa. São vários benefícios com até 200 meses para pagar em média de 2 contemplados por mês. E a possibilidade ainda de usar até 30% do valor da carta para dar um lance. Acesse unicred.com.br, central RS/consórcio ou converse com seu gerente Unicred. Lembrando que a Unicred traz mais valor para você. Nosso coronel Andrés, comandante-geral da Brigada Militar, uma das coisas que eu mais fico revoltado é quando um policial, no exercício da profissão, em defesa da sociedade, acaba ferindo um bandido ou mesmo matando um bandido. A primeira coisa, se recolhe para o quartel, os direitos humanos vêm para cima, tira a arma do policial. Isso aí me deixa extremamente revoltado. Pessoa que merecia estar sendo elogiada, que merecia estar sendo até condecorada, acaba se submetendo a uma situação como esta. Até que ponto se pode corrigir? Nós estamos vivendo aquele problema do capitão lá do Nordeste que deu uma borrachada lá no manifestante e já está recolhido para o quartel. É uma coisa assim, tem que investigar, não pode tirar a pessoa do serviço, ele está ali em defesa da sociedade. Exatamente. Hoje o sistema de correção nosso é extremamente rígido, proativo, célere, no entanto, para o afastamento do policial da rua, recolhimento da arma, identidade, etc., tem que ter de imediato se verificado o cometimento do delito, de um crime. Ter abusado, ele ter se excedido na que diz respeito ao cumprimento da lei. E isso não estando claro na sua ação, é aberto imediatamente o procedimento, evidentemente, o inquérito policial militar, se for crime militar, e feita a investigação, na solução desse inquérito, ele poderá aí, então, efetivamente ser afastado, se for o caso, ou for solicitado ao Ministério Público o seu afastamento. Mas nós estamos conseguindo, efetivamente, ter em respeito aos profissionais, não fazer o afastamento simplesmente diante de um confronto. Até porque, se nós tivéssemos um afastamento, todo policial que faz um confronto hoje com o delinquente, não teria o brigadeiro na rua. Nem policial civil, possivelmente. Porque todos os dias, inúmeros policiais militares necessitam fazer uso da força, uso da arma, que é a última instância da força do Estado na rua, em defesa da sociedade, para coibir uma agressão injusta e não merecida de delinquentes, em decorrência do grau de violência e da ousadia desses marginais, desses delinquentes que optaram pelo delito em fazer um enfrentamento ao Estado. Quando um delinquente atira no brigadeiro, ele está atirando no Estado, atira na sociedade. E nós acreditamos que a legislação
legislação precisa amadurecer, a sociedade precisa compreender que um policial civil, militar, ferido, agredido, é o Estado, é a sociedade. Nós somos um Estado democrático de direito. Democracia como liberdade, mas e de direito, com o limite das leis. E eu tenho dito que o Estado, das últimas décadas, no que diz respeito à defesa social, ele se encolheu. Se encolheu nas últimas décadas, se encolheu no aspecto em 2 eixos principais. Ele se encolheu no seu aparato de estrutura logística e de potencial humano. Eu tenho feito, o último encontro com os comandantes gerais foi agora no início deste mês. Conversamos com todos os comandantes gerais do Brasil, discutimos isso. As polícias militares, como um todo, e acredito que as polícias civis não estão muito diferentes disso, o previsto da lei no quantitativo, do efetivo e o existente é algo absurdo, que varia de 60% a... São Paulo hoje está numa situação melhorada. São Paulo e Rio. São Paulo e Rio, 20%, 25% ainda de defasagem. As outras PMs de 40%, 50%, mais de 50% de defasagem de efetivo. E essa defasagem não foi do ano passado para cá, uma defasagem que vem de uma década. E o outro eixo que eu gostaria de destacar, que o Estado se encolheu em alguns momentos, é na atitude. Eu já ouvi nessa minha carreira alguns dizendo, não é politicamente correto a polícia atuar muito forte. Quando digo forte, não é atuar de forma ilegal. É atuar proativamente, energicamente, nos limites da lei, evidentemente. Pois aí vem uma questão. A Constituição de 88, chamada Cidadã, que nós sabemos como é que ela surgiu, os efeitos dela estão aí, são notórios. E ficou mais fácil ao policial, a gente sempre passou a vida inteira achando que o policial deveria ser um sujeito corajoso, de iniciativa, de ação, né? Mas deixou o policial em tal situação que é preferível a omissão. Se ele se omitir, não acontece nada com ele. Se ele agir, ele está correndo sérios riscos, né? Até inclusive o dano físico e a própria carreira. Justamente porque esses movimentos de direitos humanos cresceram de tal forma e subjugaram o resto da sociedade, até autoridades, né? Em nome da Constituição. Porque eu nunca vi direitos humanos defender policial, né? Que é agredido, às vezes morto, a família dos próprios policiais. O senhor já viu alguma vez alguma iniciativa dos direitos humanos protegendo os policiais? Se solidarizando com eles? Não, pelo contrário, né? Muitas vezes até o próprio policial, né, colocando em risco a própria vida, a vida da sua equipe, dos seus, para defender direitos humanos de outras pessoas, inclusive de pessoas envolvidas em delitos, né? Ou seja, o policial vai um pouco além de fazer o seu papel, no caso polícia extensiva ou de mesmo investigativa, tem um papel fundamental, né, de justamente procurar cumprir o seu mistério constitucional, mas de procurar fazer isso dentro dos ditames. Nós procuramos, nesse contexto, nos adaptar a isso, naturalmente, depois da Constituição de 88, modificando, inclusive, a sistemática de trabalho. Mas o segurança que recomendava chamar o meliante de cidadão, que o policial tinha que se identificar para o bandido, tinha que... Se fosse acionar a arma, um tiro para baixo, tiro para cima, mas foge completamente da realidade. É uma distorção. E isso se criou toda uma situação no Estado que redundou realmente no enfraquecimento das forças de segurança. A gente procurou suprir isso com muito treinamento. Acho que hoje a gente pode dizer que, felizmente, o nosso policial civil, e acredito também o policial militar, ele sai da academia de polícia com um treinamento bastante avantajado nas questões das técnicas de abordagem, nas técnicas de atuação na rua, e isso é extremamente importante, porque significa que a sociedade vai estar mais protegida e pode contar com aquele policial, e concordo plenamente com o nosso coronel, qualquer reação contra esse policial, uma reação contra o Estado, contra a sociedade e contra o Estado democrático. Tem que se unir em torno do companheiro. A própria polícia tem que estar unidas em torno do companheiro. Essa que é a grande verdade, né? Não se pode mais achar que está certo, né? Que os bandidos são sempre agredidos. Eu pego a situação do Eldorado dos Carajás, que a gente viu o vídeo, a agressão foi dos sem terras contra os policiais. Nós tivemos aqui no Estado Eles também, atiraram contra os policiais reagiram. Só que aquela cena inicial dos tiros sumiram. A própria mídia dá um jeito de colocar só
a parte onde os policiais atiram contra o... A degola de um policial na praça, na esquina democrática, para alguns na época, era algo normal. Eles apenas reagiram a... Imagina o centro de Porto Alegre, na principal esquina de Porto Alegre, um brigadiano ser degolado com uma foice. Mas isso é inacreditável. E um manifestante sem terra. Uma vítima da sociedade. Sim, e foi abrigado ainda na prefeitura. O agressor, o assassino, foi abrigado na prefeitura. Isso é um absurdo. Então, a sociedade tem que estar ao lado das forças policiais também, porque vamos dar força a quem está aí para nos proteger. A gente defende os controles sociais, além dos controles formais, interno e externo, os controles sociais, a própria crítica da imprensa, a atividade policial, que nós evoluímos, nós crescemos com isso. No entanto, está na hora do Estado democrático nos ver como, reitero, a agressão ao policial é uma agressão ao Estado. Portanto, deve ser visto de forma diferenciada. Quem tem que ter medo não é a polícia nem o cidadão de bem. Quem tem que ter medo na rua é o delinquente, aquele que faz a opção por furtar, por matar, por cometer um homicídio. E para isso nós temos que virar essa forma. O Estado tem que ser mais proativo e tem que o Estado levar um aporte a esses órgãos de defesa social para fazer frente a essa criminalidade violenta que tem aumentado, que não é por acaso. Não é por acaso que estamos nesse estágio que estamos agora de violência e criminalidade em nosso país. Isso é um processo, uma consequência de um processo de mais de uma década. Isso que destacou agora a dificuldade das polícias agirem após a Constituição, por momentos difíceis, acho que foi consequência de uma democracia que está em evolução. Mas está na hora de nós pararmos e mudarmos. Fala que o Brasil é um país jovem. O Brasil é 8 anos mais antigo que os Estados Unidos. Mais moderno que os Estados Unidos. 8 anos só. As idades são iguais. Deixa eu puxar um pouquinho o assunto. Assim, eu acho que uma grande dificuldade que a gente vai ter se o Congresso Nacional aprovar o projeto de lei do abuso de autoridade, principalmente para nós enquanto investigadores. Nem fiz análise ainda em relação à questão do policiamento ostensivo, mas nós teremos uma tremenda dificuldade, não só os juízes, promotores, que é o que mais tem sido enfatizado na mídia, a questão do pessoal envolvido na Lava Jato, mas as investigações, principalmente relativas ao crime organizado, vão sofrer um baque muito grande, né, com esse projeto que foi aprovado no Senado, se não já foi encaminhado, está na Câmara dos Deputados lá em Brasília. É atentador contra a segurança pública, contra a liberdade hoje no país. Bom, nós temos uma questão aí que eu acho que o comedimento ele é importante na hora da divulgação de fatos. Sim. Nós já vimos tanta pirotecnia, né, que a gente realmente passa a se arrepiar quando alguma coisa é levada para a mídia de forma abrupta, como foi o caso da Operação Carne Fraca, né? Isso aí foi uma demonstração de fragilidade de quem estava fazendo, de incompetência até, porque não se pode colocar a economia de um país frente à economia mundial como se colocou esta carne fraca. Então, esse é um aspecto que tem que ser analisado. Quando se levar, como foi o caso lá, só se levou para a imprensa a questão lá do túnel do presídio, quando a situação estava completamente esclarecida, a quadrilha estava desmantelada, e isso pode se levar à imprensa. Agora, não pode fazer abruptamente, daqui a pouco, colocar pessoas que podem ser inocentes. Sim. Né? Então, é esse cuidado que se espera das forças policiais. Mas, de resto, eu acho que toda a força tem que ter a autoridade policial. Mas eu volto a frisar, eu acho que talvez nunca uma atividade hoje como a policial, no sentido geral, tem tantos controles, né? Nós temos o controle interno, através das nossas corregedorias, o controle externo, através dos ministérios públicos, e nós temos o controle social das pessoas que hoje com a tecnologia estão justamente com os celulares aí à mão, acompanhando todas as nossas ações, e nós temos o controle e o controle crítico, que eu vejo também com bons olhos da mídia, né, em relação a todas as nossas situações. E nós aprendemos muito com isso. A mídia é ensandecida por informações. Imagina, quando vem um delegado, um promotor de justiça, e coloca uma situação como uma carne fraca, é um filé mignon. Aproveitar a carne, né? É um filé mignon para a mídia, né?
Só que depois tu vai ver, a situação não é bem essa. Né? De 4 mil e tantos frigoríficos, nós tínhamos aí 20 e dos 20 restaram 4 punidos. Né? Então, é esses cuidados que tem que se ter, né? Para não trazer prejuízo a pessoas, a instituições e até setores inteiros, como ocorreu no da carne. Né? Mas eu acho que aqui não é o caso, eu acho que é a nossa Brigada Militar, a nossa Polícia Civil... Essa operação não é nossa. Não é nossa. Não, claro, da Polícia Federal. Não, mas só para citar o exemplo da questão do abuso da autoridade, mas muito mais pela questão dos holofotes. Né? Os holofotes são impressionantes. Tem gente que tem uma vontade de holofote e quando tem uma oportunidade de trazer, achou, agora sim, descobrir o soterramento de Atlântida, né? Que é uma coisa fantástica. Midiática. Veja os crimes comuns. Está trazendo aqui o Jorge Leffer, que vocês conhecem. Aqui em Tramandaí Sul subtraem até mesmo, eu estou falando aqui, estou lendo e-mails do WhatsApp, está zerado. Eu não sei, aqui na Rede Pampa nós não estamos conseguindo acessar pela primeira vez no programa, então estou lendo alguns e-mails. Aqui em Tramandaí subtraem até mesmo pesados portões em plena luz do dia. Em menos de 10 dias, 2 vezes, fios da rede da rua foram subtraídos, nos deixando assim completamente às escuras. Esse é um problema justamente em áreas, né, que não ficam com habitações, ou pelo menos não na sua grande maioria, né, isso facilita, isso torna, o criminoso usa alguns princípios, né, um dos princípios é a oportunidade, né, para que ele possa cometer o seu delito e procurar até mesmo desviar a ação policial preventiva e ação policial até mesmo de investigação posterior. E é o que acontece, infelizmente, nesses períodos, né, de temporada baixa no litoral sul, litoral norte também, nas áreas mais propícias, né, a questão da balneabilidade. Não é só no Rio Grande do Sul, infelizmente, todos o contexto, mas justamente aproveitando aí a questão da oportunidade para... Eu até vejo assim de um outro aspecto que o problema direcionado ao litoral norte hoje, embora isso afete bastante a população de lá, e a gente compreende isso, procura fazer o máximo que dá em relação a isso, mas é a questão da incidência de grupos organizados para a questão do tráfico de drogas, que se organizou e o ano passado foi responsável... Rouba fio para comprar droga. Também, né, e para a questão o tráfico de drogas de grupos, de facções, que acabou ano passado em Tramandaí, Capão da Canoa, principalmente, cometimento de vários homicídios, que a maioria deles teve uma investigação profunda em relação a isso e foi acentuado, felizmente, esse ano nós não tivemos a mesma incidência, mas o ano passado foi afetado muito esse período pré-temporada da Operação Verão. O Ivan Dremer, lá de Três Coroas, está trazendo um assunto aqui que eu acho muito importante. Nossos policiais arriscando a vida, defendendo cidadãos de bem, mas as nossas leis não ajudam. Quem deveria estar preso e cumprindo pena está na rua praticando delitos. Aquela velha história que a polícia prende e a justiça solta, né? A gente tem que olhar que as leis, elas são multifacetadas e trazem diversas interpretações, né, que favorecem ao crime, lamentavelmente. E claro que os juízes que querem buscar na lei uma brecha para libertar um determinado preso encontram. Ou se querem arrumar na lei uma brecha para manter preso, vão encontrar. É o caso de Dirceu agora. Sim. Tem N razões para manter o preso e N razões para soltá-lo. Né? Depende do ângulo até ideológico que tu usas para fazer isso. Mas essa situação da polícia prende a justiça solta? Os dados que o delegado Hermes trouxe no início do programa, os dados estatísticos perfeitos, adequados, demonstram isso. Da reincidência, o que comete o delito, o agente ativo é oriundo do sistema. Nós chegamos já a aprender na capital o ano passado, em decorrência do roubo a pedestre, que a maior incidência do Estado é na capital, no centro da capital, gira em torno de 550 mil pessoas dia ali. De prender 50, 60, 70 vezes mais camarada. O camarada até chama PM de tio. Já tem até uma intimidade com o PM.
A gente leva e... mas o culpado... Acho que a questão não é nós culparmos ninguém, porque se o judiciário solta o camarada, ele está cumprindo a lei. Nós temos que fazer uma encontrando uma brecha na lei para soltar. Não é o momento de culpar, nós temos que fazer uma reflexão de que Estado nós queremos, que legislação, que estrutura legislativa nós queremos, e no que diz respeito a esse camarada que comete o delito, o que a gente faz com ele. Hoje, quem comete delito é reincidente, e não só pequenos delitos, como roubo, homicídio e latrocínio. Ele é reincidente oriundo do sistema prisional. Nós estamos com um problema sério na sociedade, no sistema de persecução penal, em termos de reabilitação, em termos de procedimento de encarceramento desse camarada. Então, nós precisamos rever o sistema. Não adianta nós culparmos instituições, temos que rever o sistema que não está funcionando. Pois é, mas aí vem uma situação. Veja o assassinato do Laírson Kunzler. Seguiram o Laírson Kunzler, tudo documentado, com imagens, com tudo, com carro e moto, seguiram ele lá da Padre Chagas até o condomínio na Zona Sul. Ele vai entrar no condomínio ali assassinado. O mesmo que assassinou o delegado Xavier, o advogado Xavier lá na Nilo Peçanha, saidinha de banco também. A mesma pessoa. E, no entanto, vai para a justiça e a justiça absolve um cidadão desse. Porque não aceitou a testemunha de uma pessoa que tinha medo, teve medo. Ela não quis se identificar, não quis nem que o nome dela fosse revelado, muito menos fosse fotografada. E aí a justiça não aceitou e ainda pior, está dizendo que o inquérito foi mal feito, foi feito pela delegada Áurea. Como é que ela se sente, como é que os senhores se sentem da polícia, como é que a sociedade se sente quando se age dessa forma? Eu me senti revoltado com uma atitude como essa. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem em áreas como Porto Alegre, principalmente algumas áreas de maior conflito social, e também algumas cidades grandes, como Caxias do Sul, Pelotas, Passo Fundo. Passo Fundo nem tanto, mas principalmente Caxias do Sul e Pelotas, na questão de se trabalhar isso, onde tem bolsões de vulnerabilidade social, para não dizer não usar outra nomenclatura, mas ali se vive num contexto onde o tráfico já é cultura, e se ocorre um homicídio é muito difícil se conseguir alguém que fale, né? Até porque é uma dificuldade de convencimento, e isso transformar para dentro do inquérito policial é dificultoso, porque pode até falar num primeiro momento, mas tem todo um receio de não se chegar até o processo criminal e reforçar aquele depoimento ali. É por isso que hoje ferramentas importantes surgiram, como a questão da colaboração premiada, etc. e tal. Isso tem ajudado muito as investigações. Como é que você aceita o depoimento da pessoa? Ela viu, presenciou, não quis se identificar. Mas provavelmente não foi no Ministério Público, depois o Ministério Público aceitou, a Polícia Civil aceitou. Mas não é a testemunha sem rosto, né? Mas convenhamos, né? O prejuízo é da sociedade. Agora aqui no Pampa Debate chegou o momento do engenheiro. Momento do engenheiro. Oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro. Você sabia que o plano previdenciário Senge Previdência obteve um rendimento de 23,5% em 2016, superando a maioria dos investimentos? É isto mesmo, em tempos de incerteza é hora de garantir o seu futuro. Por isso você precisa conhecer o Senge Previdência, um plano moderno, ágil e rentável e que cresce a cada dia. Por outro lado, em matéria de saúde e bem-estar, o plano Senge Unimed é a melhor opção do mercado para os engenheiros e seus familiares. E as mensalidades são diferenciadas, qualidade de serviço inigualável. O plano de saúde do Senge já conquistou a preferência de mais de 11 mil beneficiários que agora contam também com planos regionais para Caxias do Sul, Bagé e Santa Rosa. Se você já é sócio do Sindicato dos Engenheiros, parabéns. Se ainda não é, associe-se e aproveite esta e as demais vantagens e benefícios exclusivos do Sindicato dos Engenheiros. Senge do Rio Grande do Sul, nosso maior projeto é você. E vamos agora ao quadro Saúde aqui no Pampa Debates com a doutora Lídia Longinotti, da equipe do doutor Gilberto Schwartzman. Fale, doutora Lídia. Boa noite. Sou a doutora Lídia Longinotti, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan.
e hoje vamos falar sobre a prevenção do câncer coloretal. Existe prevenção para o câncer de intestino? Sim, há duas formas de prevenção. Existe a prevenção primária, é quando você muda o risco de desenvolvimento da doença. No caso do câncer coloretal, isto é possível com uma dieta rica em frutas, verduras desde a infância, não abusando de carne vermelha e gordura animal. A atividade física regular e o hábito de não fumar também ajudam a evitar a formação do tumor. A prevenção secundária é a detecção precoce de um tumor na fase inicial, quando é mais facilmente curável. Existem poucos tumores onde a prevenção secundária tem benefício comprovado, e um deles é o câncer coloretal. A partir dos 50 anos, deve-se fazer uma colonoscopia. Se este exame é normal e não tem história familiar de câncer de cólon, pode-se repetir este exame em 5 a 10 anos. Na presença de pólipos, deve-se repetir a colonoscopia em 3 anos. Já para os pacientes com história familiar de câncer de colo, pai, mãe ou irmão, recomenda-se que a colonoscopia seja iniciada 10 anos antes da idade em que o familiar teve o diagnóstico. O WhatsApp está fora do ar em todo o Brasil. O que significa isso, delegado Vendes? O senhor quer a resposta séria ou a resposta... Não, quero séria, sempre séria. Porque se mas for... Mas fazer uma brincadeira no WhatsApp também pode. Brincadeira, sinal que a gente vai ter uma noite tranquila, sem informações pelo WhatsApp. Mas não sei qual é o motivo, nós estamos aqui no programa, mas deve ser alguma decorrência, alguma ordem judicial que deve ter determinado suspensão em virtude do não cumprimento do WhatsApp, que pertence ao Facebook, né, de não repassar a autoridades judiciárias informações necessárias a algum processo criminal, alguma investigação criminal. Estou fazendo aqui uma ilação. O que eu vejo, de certa forma, como prudente, porque nós temos tido enormes dificuldades com provedores, com aplicações estrangeiras que são utilizadas por brasileiros e que não colaboram com investigações criminais. Paulo Sérgio, vivemos atualmente no mundo de criminalidade e segurança pelo desprezo e desvalorização das forças policiais, tanto civil como militar. Bandido hoje tem mais direitos do que aqueles que zelam pela nossa segurança. Dilon Camilo, olha, eu não estou recebendo WhatsApp, estou recebendo e-mails aqui, mas todos favoráveis às forças policiais. Impressionante aí o Dilon Camilo lá de Canoas. Muito obrigado. Alexandre Carvalho Rodrigues. Agradecemos a Constituição de 88 pela situação que vivemos hoje. Boa noite, Paulo e convidados. Alexandre Porto Alegre. Está de sacanagem. Agradecendo. Irônico. Claro, está sendo irônico. Tudo isso aqui é realmente a redundância do que, o que se fez de lá para cá em termos de leis. E eu diria que em relação ao tráfico de drogas, a gente poderia agradecer a lei de 2006, né? Que despenalizou o usuário, né? Ou seja, tem o crime ali, mas não tem a pena. Isso fez com que a quantidade de usuários aumentasse e o tráfico também, né? Meus parabéns à excelente Brigada Militar e à grande Polícia Civil. Estejam certo que todo brasileiro de bem está ao lado dos senhores. Boa noite, Luiz Brasco. Ok, obrigado. Está vendo aí que as manifestações são favoráveis, né? Obrigado. Sérgio Goulart, acho que as brechas nas leis são deixadas de propósito por quem faz, porque não é possível, na hora de redigir, sempre tem uma letra ou uma preposição que dá duplo sentido a cada artigo. Não é possível que no Congresso não tenha ninguém formado em letras para direcionar se aquilo está mal escrito ou não, e que possa dar dupla interpretação. Sérgio Goulart, dupla interpretação, ele está sendo bondoso. Isso é uma colcha de retalhos. Eu conto aqui, uma vez entrevistando Nelson Jobim, ele disse: queres aprovar uma lei no Congresso Nacional, adjetiva ao máximo essa lei. Atende os interesses corporativos. E esta colcha de retalhos vai para a mão de um advogado tirar o proveito, escolher o melhor retalho, o que melhor lhe aprover, e para o juiz entender esse malfadado espírito do legislador. Palavras de Nelson Jobim. Os senhores sentem isso também? Não, sem dúvida. Sim. Principalmente nas leis feitas com afoiteza, né? Aquelas leis sem uma discussão maior, certamente permitem a inúmeras interpretações. Edson Leiria está perguntando se Porto Alegre está igualzinho ao Rio de Janeiro, lá de Uruguaiano, Edson Leiria. Não, acho que
São realidades diferentes, são contextos diferentes. Ontem a Polícia Militar do Rio de Janeiro fez uma apreensão histórica lá de mais de 30 fuzis, se não me engano. Nós tivemos já a apreensão de vários fuzis aqui no estado, ano passado, no ano anterior, mas uma sequência de trabalhos, não necessariamente numa atividade única. Provavelmente essa apreensão lá seja relativamente a um contexto, seja uma área, né, conflagrada do Rio de Janeiro. Isso... felizmente nós estamos um pouco longe ainda de chegar. O senhor acha que aquela mística do delegado Beltrame, secretário de Segurança, ela desapareceu? Ela era uma cortina de fumaça só? Não, é que não adianta. Você iniciou o programa justamente falando de segurança pública ou falando de atividade policial e que a gente não poderia desconsiderar a questão da infraestrutura, educação, saúde. O que aconteceu no Rio de Janeiro, e o próprio Beltrame diz isso, é que pensaram a segurança pública e alguns serviços em algumas áreas, né, de ocupação lá. Mas isso não se fez constante, o Estado não se fez presente sequencialmente nesses locais para justamente tomar o espaço que antes era dos traficantes ou das milícias. Né? Ou seja, nenhuma ação subsiste por si só, uma retomada, se não for feita só com ação de polícia. Ou seja, nós precisamos ter ação de polícia, sim, mas nós precisamos ter uma ação de polícia do Estado, e aí todos os entes federados, município, Estado e União, justamente para, nas suas atribuições, retomar aquele espaço que antes era gerido pelo contexto do tráfico. Os senhores acham que a questão da Previdência está ligada às aposentadorias chamadas precoces na Brigada Militar e na Polícia Civil? Olha, a Brigada Militar já é regida por uma legislação específica, por sermos militares, a legislação dos anos 50, depois foi alterada em 78, alterada em 97, e temos uma paridade de previdência com as Forças Armadas. Temos a Previdência Especial, com um tempo diferenciado, de 30 anos, igual às Forças Armadas, pela especificidade e pela natureza da nossa atividade, a atividade policial militar. Alguns têm afirmado, na mídia até, que um dos problemas do nosso Estado é que 70% da folha da Brigada Militar é de inativos. É verdade, mas depende do foco que nós olharmos. Se nós tivermos um efetivo que tínhamos nos anos 80, que era perto de 30 mil homens, não seria 70%, seria 20% talvez. Então, o que aconteceu nas últimas décadas, tem saído policiais militares, sim, tem saído, mas não tem entrado. O ingresso tem sido muito menor que a saída. Logo, a folha de inativo tem aumentado nas últimas décadas. Não obstante, entendemos necessário... Entra conta-gota e sai pelo ralo. Sem dúvida. Então, a estatística depende de quem do ângulo você olha. E é lamentável algumas pessoas afirmarem, culpando essa instituição Brigada Militar, culpando o brigadiano, até nós nos sentimos muito tristes com isso, porque eu acho que a Brigada não é culpada pelo déficit do Estado, no que diz respeito à Previdência, reitero aqui, se a folha de inativo é maior que o ativo, porque não tem ativo. No entanto... Não, eu nem entro no mérito, comandante-geral da Brigada, coronel Andrés, eu não entro no mérito da questão dos percentuais, eu entro no mérito que realmente as pessoas estão se aposentando na Brigada, fruto da lei. Se eu tivesse também, eu me beneficiaria da lei, obviamente, né? Mas a aposentadoria precoce, não é possível uma pessoa com 48, 50 anos estar se aposentando. Não há dúvida. Isso aí é um equívoco que tem que ser corrigido. Sem dúvida. Eu não entro nesse negócio de percentual. Sim. Até nem sei quais são os percentuais. Eu só fiz essa observação porque eu tenho ouvido. No entanto, nós entendemos que nós precisamos atualizar o Estado moderno. A expectativa de vida aumentou. Não obstante, não podemos colocar os polícias na vala comum. Não podemos dizer que um cidadão com 65 anos vai fazer prisões adequadamente, em que o perfil do delinquente mais violento é de 16 a 21 anos. No entanto, nós temos que adaptar à realidade. O Estado, a perspectiva aumentou. Eu entendo que nós, e a Brigada desde 2009, e eu digo porque tenho participado do trabalho interno, e na época era Ieda, governador, lembro muito bem, o Coronel Trindade, nosso comandante, e nós fizemos um trabalho propondo que alguns
alguns ajustes deveriam ser feitos, inclusive até da possibilidade de aumento do tempo de serviço ou que esse tempo de serviço fosse exclusivamente de efetivo serviço. Mas pior é o cidadão que cai na compulsória e ele não quer sair da instituição. Aí é obrigado a sair, né? Isso é uma situação até muito pior. A instituição está disposta, já expressamos isso ao nosso governador, ao nosso secretário Schirmer, os policiais entendem isso, de nós flexibilizarmos a idade, flexibilizarmos o tempo de serviço, mas entendemos que cair na vala comum, por exemplo, de um policial se aposentar com 65 anos de idade, ele não será útil na rua com essa idade. No entanto, aumentar o tempo de serviço trabalhado, nós entendemos que é pertinente e necessário. Eu faço minhas palavras do Coronel Andrei, eu acho que não se pode igualar os desiguais, né? Eu não conheço outras profissões que não as do policial que sai todo dia de casa, né, de manhã sem saber se vai voltar para casa vivo, né, e faz isso em prol da sociedade. E se a gente pegar outro detalhe, a questão justamente da expectativa de vida do nosso policial, embora se tenha no Estado, né, ou no Brasil uma expectativa de vida aumentada da população, o policial, em regra, ele tem 10 anos a menos de expectativa de vida. Por estudos já trabalhados e também no mundo todo isso. Então não se pode igualar desiguais justamente pelo estresse do dia a dia. Ou seja, um servidor, o pessoal da população, né, que não é policial, tem sim a expectativa de sair de casa e sabe o que vai fazer à noite. O policial civil, o policial militar já não tem essa expectativa, ele tem a esperança, né, de poder voltar para casa no final do dia. Tem uma bolinha nas costas aqui para o senhor. Obrigado, Vende. Vamos lá. Pergunte ao chefe de polícia como ficou o caso do comissário de polícia que, segundo a mídia, atuava com segurança traficante Xande. Está preso. O caso mais recente do delegado Omar Abud e um comissário aposentado atuante junto ao roubo de cargas. Estão presos todos. Estão presos todos? Todos ainda estão presos. Alexandre está respondido. Inclusive, Alexandre, o primeiro caso do comissário, a partir desse trabalho que nós iniciamos, Paulo Sérgio, uma investigação de lavagem de dinheiro em relação ao grupo do Xande, que nós tivemos 3 fases da Operação Laranja Mecânica com apreensão e sequestro de imóveis e bens móveis no valor de aproximadamente 6 milhões de reais. Uma das primeiras grandes investigações de lavagem de dinheiro que nós tivemos na Polícia Civil, que foi feita na época que eu dirigi o DENARC, antes de assumir a chefia de polícia. Vamos agora ao ponto final, com Gimo, FG Business School e a nossa FEComércio. Que comércio? Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Grande abraço ao presidente Vitor Koch, do FCDL. Ponto final, nós vamos ouvir o nosso comandante-geral da Brigada, Coronel Andrei Silvio da Lara. Paulo Sérgio, quero inicialmente agradecer a oportunidade de trazer a Brigada Militar em seu programa de grande audiência. O delegado Emerson, nosso amigo, parceiro, muito obrigado pela parceria. Quero dizer aos telespectadores que a Brigada Militar continuará na rua, firme, como sempre, atuando de forma proativa, dentro dos limites da lei, mas atuando. Nós não nos omitimos e, sobretudo, a orientação é atuar forte. Quem tem que ter medo aqui em nosso estado não é as polícias e sim, nem muito menos o cidadão de bem que paga imposto. Quem tem que ter medo em nosso estado é o delinquente, que faz a opção pelo crime. E a Brigada continuará atuando nesta linha de ação, com firmeza e determinação, para retirar do meio da sociedade todos eles que fazem essa opção. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Olha aqui, Paulo Sérgio, sou um cidadão de bem e sou a favor de pessoas de bem. Não é por ser policial que tem legitimidade para ser violento ou criminoso. Ou vão me dizer que na polícia não tem corruptos bandidos. Falamos agora aqui de alguns que estão presos. Né? Não tem qualquer profissão, tem jornalista, tem tudo, tem até político que é corrupto. Acho que é importante que as pessoas saibam que, eventualmente, as pessoas podem ser corruptas, não a instituição. Né? A instituição permanece no tempo
E já aproveitando, te agradeço também a oportunidade de vir aqui mais uma vez, participar desse debate e também levar a palavra à população gaúcha que nossos policiais civis, sempre agentes e delegados atentos aos trabalhos investigativos, procurando dar a resposta adequada e possível em cada uma das situações, apesar, né, de todas as dificuldades que eventualmente tem enfrentado atualmente, principalmente decorrentes dessa crise, não diria no Estado, mas uma crise nacional a partir de uma crise econômica que afetou sobremaneira o nosso Estado aqui do Rio Grande do Sul. Agora, olha aqui, o Alexandre Carvalho Rodrigues. Boa noite, Paulo Sérgio, bancada. Já estamos indenizando por homicídio, estamos indenizando presos por homicídio por más condições dos presídios. Os tempos são completamente surreais e difíceis de conviver. Isso é um absurdo. Não. Sociedade está indenizando. Aí quero falar, a Previdência, por exemplo, nós pegamos pessoas envolvidas em guerrilhas, indenizamos e pagamos polpudas parcelas previdenciárias com dinheiro da Previdência. Né? Nós pagamos pessoas que nunca contribuíram, aposentamos as pessoas. Né? Nós tiramos dinheiro da Previdência para obras. As grandes obras do Brasil foram custeadas pela Previdência. E a culpa é do trabalhador que de novo vai sofrer. É o marisco da história. Né? Tudo isso que aconteceu no país, esses desmandos, a aposentadoria de guerrilheiros, de pessoas que nunca contribuíram, quem vai pagar é o trabalhador brasileiro. Este vai sofrer de novo, né? Como sempre sofreu. Sempre a corda arrebenta o lado mais fraco. Ou entre a maré e o rochedo é o marisco que leva pior. O Jorge Ademar, agradeço a Polícia Civil e a Militar por existirem. Como é que é? Mas o representante diz que não conhece o segmento que sai às ruas com expectativa de voltar. Me perdoe, hoje ninguém sai para as ruas com expectativa de voltar. Está dizendo Jorge Ademar. Não, mas acho que é justamente essa questão que o coronel falou muito contexto, né, leva justamente a uma sensação extrema do medo, né, quando nós devemos trabalhar justamente não necessariamente o medo, mas o risco. Nós temos sim áreas de risco em Porto Alegre, onde nós podemos ser vítimas de assalto, nós temos áreas de risco em Porto Alegre, nós podemos ser vítimas de furto, mas justamente procurar conhecer esse ambiente, e a mídia tem procurado também ajudar nesse contexto, mas ainda, né, felizmente, nosso Estado ele está em questão de homicídio e latrocínio no ranking abaixo. Isso hoje o pessoal de inteligência passou, este ano nós estamos com um número menor em Porto Alegre de homicídios e número menor em latrocínios também em relação ao mesmo período do ano passado. Embora a gente saiba que qualquer fato novo possa enfatizar ainda mais a sensação de medo, né? Paula Iores, nosso sempre apoio à Polícia Civil e à Brigada Militar. Informar que na próxima semana iremos a Brasília. Temos agenda com o ministro da Justiça para tratar da votação desse projeto. Paulo Iores, da ONG Brasil Sem Grades, em companhia do movimento Paz em Novo Hamburgo. Abraço especial ao Coronel Andrés e ao chefe de polícia. Um abraço ao delegado Paulo também. Paula, vereadora de Caxias do Sul. Agora eu quero encerrar com esta frase aqui do Odair Campos da Silva. Chama atenção a qualidade e a preparação do comandante da Brigada Militar e do chefe de polícia. Somos privilegiados por termos estes homens públicos no exercício de suas funções. Não esmoreçam e continuem com excelente trabalho. Repetindo, Odair Campos da Silva. Seguiremos firmes. Muito obrigado. E avante. Por isso, avante. Sempre avante. É assim, Coronel Andrés, obrigado aqui pela sua presença. Obrigado. Nosso delegado Vente, chefe de polícia, estamos aqui com as duas grandes autoridades da segurança pública do Rio Grande do Sul. César Chime não fica os ciúmes, não, ele é o comandante-chefe. Aliás, o comandante-chefe mesmo é o governador, José Ivo Sartori. E assim já vamos anunciando a Vera Armando, que está postos aqui com Tom Sirton.
Ela hoje está de bege para apresentar o Jornal da Pampa. Obrigado a todos, até amanhã com mais um Pampa Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Panrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescop RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.